Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá. Esse videozinho que eu estou fazendo é para poder falar sobre um tema de diagrama de blocos. Meu nome é Dacio Souza, eu sou graduando em Engenharia de Controle e Automação do Cefet Rio de Janeiro, unidade Maracanã, e vou preparar esse vídeo aqui em parte como uma tarefa de uma disciplina, e também para auxiliar outros colegas que precisem estudar e aprender mais sobre esse tema. Então, vamos lá. Uma parte especial que eu vou abordar nesse vídeo é sobre a simplificação de diagramas em blocos de sistemas de controle moderno. Essa apresentação é baseada no livro da coleção Xiaomi, no livro do Dazo e o livro do Ogata, né, e em outros materiais da internet. Então eu vou tentar fazer uma introdução bem visual e bem prática desse tema, desse assunto, sobre diagramas de bloco, como ele representa um sistema de controle e como a gente pode operacionalizar e fazer análises desses temas através dos diagramas de blocos, suas funções de transferência. Então, os diagramas de blocos, no contexto de controle de sistemas, eles são usados para representar graficamente as funções que são executadas por cada elemento de um sistema de controle e o fluxo dos sinais entre eles, como esses sinais são modificados e as informações associadas aos sinais vão sendo alteradas e transmitidas a outras partes do sistema. Nisso a gente vai analisar como esses gráficos dão uma visualização, tornam mais intuitivo a análise de como um sistema está integrado, quais elementos influenciam em quais partes do sistema. E isso é bem útil na análise e na minimização de sistemas, otimização de sistemas, redução de características, análise de controlabilidade e outros fatores. Então, antes de falar da análise propriamente dita de um diagrama de blocos, a gente precisa entender o que é um diagrama de bloco. Então, um diagrama de bloco é uma representação gráfica para a gente entender um sistema e os sinais que estão envolvidos nesse sistema. E cada bloco, cada elemento no diagrama, ele vai representar um comportamento, uma função ou alguma alteração nesse sinal. Pode ser um amplificador, podem ser sensores, podem ser atuadores, motores, ventiladores, cada elemento de um sistema. Sendo que o bloco em si ele já representa algum conjunto de sistema. Quando a gente fala do motor, do acionamento e o controle de velocidade de um motor, esse único bloco pode representar o motor em si, com a sua massa e a inércia, o inversor de frequência que controla a velocidade dele, no caso do motor AC, os dispositivos de segurança que tem no acionamento desse motor, tudo isso é representado apenas como um bloco que seja o motor. Então, no diagrama de blocos, como a gente tem aqui na tela, você tem vários elementos que estão sendo utilizados. E esses elementos eles são conectados através de setas que representam o fluxo do sinal. Então, aqui do lado esquerdo a gente tem um sinal de referência, que seria o set point desse sistema, né? E aqui temos outros elementos que vão compor esse sistema e o funcionamento dele, como, por exemplo, um amplificador, que está representado em um bloco, um atuador, que pode ser um motor ou outra coisa que está representada em outro bloco, o processo a controlar, que pode ser toda uma linha de produção, etc., e o sinal de saída, que vai ser enviado para um outro bloco, para um outro diagrama, ou que vai ser o resultado desse sistema. E também podemos ter sensores que vão ajustar e controlar o sinal que é enviado para o atuador, através de uma realimentação, que é o exemplo que a gente tem aqui nesse caso. Ao elaborar um diagrama de blocos, a gente tem alguns elementos que são elementos fundamentais na construção de um diagrama de bloco. Além das linhas que representam o caminho dos sinais, essas linhas que sempre terminadas em setas que vão representar a direção e o sentido dos sinais, de onde ele está saindo e para onde ele vai, a gente tem três tipos de elementos fundamentais: os blocos,
que vão estar associados a funções de transferências, quando a gente modela esse sistema. Temos pontos de derivação e temos somas ou subtrações que vão estar associados a esse sistema. Os blocos de um diagrama de blocos, eles representam uma função de transferência, que quando modelamos algum sistema, um sensor ou um atuador, vários tipos de modelagem de sistemas, a gente consegue extrair uma função de transferência, que é a relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada daquele elemento. Então, representamos aquele elemento através de um bloco e, matematicamente, ele é representado pela função transferência, que vai alterar aquele sinal. Essa alteração pode ser transformar um sinal elétrico em um sinal mecânico, em um sinal pneumático, ou pode ser simplesmente uma amplificação ou uma atenuação de um sinal e vários outros comportamentos. E o que esse bloco realiza com o sinal, como ele altera o sinal, vai ser definido pela função transferência que está compreendida, que está sendo representada ali naquele bloco. Já um ponto de soma ou subtração de sinais, como o próprio nome já diz, é simplesmente uma operação matemática que vai pegar dois sinais, nesse caso aqui, o sinal de entrada e o sinal que vem do voltímetro, e subtrair, nesse caso, um do outro. Você tem o sinal de entrada e você tem o sinal do voltímetro, e aqui, após esse bloco, você vai ter o sinal de entrada menos o sinal do voltímetro, que vai ser inserido, vai ser um dado de entrada no controlador, nesse caso. E o outro elemento fundamental que temos no diagrama de bloco são os pontos de derivação, onde a função deles, o comportamento deles, é apenas levar esse mesmo sinal a vários blocos. Então, no caso aqui, o sinal de saída, o sinal nesse ponto aqui de derivação, ele é extraído tanto para a saída do sistema, quanto como realimentação para um voltímetro, que vai utilizar esse sinal lido pelo voltímetro para realimentar o controlador e fazer um ajuste de sinal, o feedback, um controle em malha fechada. Então, nesse ponto do sistema, você tem exatamente o mesmo sinal que você tem na saída do sistema. A derivação, ela sempre vai representar isso. E todas as linhas, elas podem ser representadas também como um bloco onde a função de transferência é 1. É uma função de transferência, um bloco que não altera esse sinal. Leva exatamente o mesmo sinal de um ponto do sistema para outro ponto do sistema. Como não faz sentido ficar representando multiplicações por 1, podemos apenas colocar uma linha. E essas derivações vão representar que é exatamente o mesmo sinal em todos os pontos conectados de linha contínua, assim como a gente tem na representação de circuitos elétricos. Então acaba que é coerente falarmos sobre diagramas de bloco ao compreender bem como é o comportamento de uma função de transferência, que é essa relação em como parte do sistema altera o sinal de entrada, transformando ou multiplicando, fazendo operações com ele para termos um sinal de saída. A função transferência vai ser a alma da compreensão do diagrama de blocos de um sistema. Porque essas funções de transferência, que podem ser do sistema como um todo, ou a função de transferência de cada um dos elementos desse sistema, que vão ser uma representação matemática de como esse sinal é transformado, desde a entrada naquele bloco ou no sistema como um todo, até a saída para a operação de um atuador ou para a utilização desse sinal em outras etapas do sistema. Então, cada diagrama de bloco, cada bloco no diagrama de blocos, ele tem a sua própria função de transferência, que ela pode ser desde uma simples constante, que será multiplicada, onde esse sinal entra com valor e é simplesmente multiplicado por um número, que pode ser uma amplificação desse sinal ou uma atenuação desse sinal, ou um bloco que represente toda uma função de transferência complexa, com polinômios super extensos, que provocam alterações mais significativas
ou menos intuitivas de serem previstas, né? Vale salientar que, em geral, funções de transferência são representadas no espaço de fases, né? Então, comumente representado com funções de S, e não temporais. E uma vez compreendendo como uma função de transferência altera um sinal, como esse conceito é utilizado, é muito mais simples, ou é muito mais é muito mais coerente a compreensão de um diagrama de blocos, pois as funções de transferências, essa matemática, essa álgebra, é a alma dessa representação. E aí, as funções de transferências, elas descrevem um sistema de uma forma tão interessante que temos esse caso, como a gente vê nessa figura, onde esse diagrama de blocos é exatamente o mesmo diagrama de blocos aqui de baixo. Sendo que os processos que foram sendo feitos aqui foram processos de simplificação das funções de transferência de cada um desses blocos. E aí, enquanto nesse primeiro sistema temos um bloco com funções de transferência relativamente simples, depois de termos a correlação e a integração de todo o sistema, simplificando uma quantidade menor de blocos, essa simplificação vai conter informações de todos os blocos que haviam anteriormente, até podermos representar o sistema inteiro como apenas um bloco com sua função de transferência, em geral mais complexa, com uma matemática mais rebuscada, porém, em alguns casos você pode ter até mesmo uma simplificação. Daí, uma das vantagens do diagrama de blocos, que às vezes ao elaborar o sistema, ao projetar o sistema, existem redundâncias ou existem informações que podem ser otimizadas, que a análise do diagrama de blocos pode auxiliar consideravelmente nisso. E uma compreensão importante para poder fazer essa análise e otimização de sistemas é o tema central dessa aula, que é o conceito de simplificação de diagramas de bloco, que, conforme vamos ver, nada mais é do que uma técnica de álgebra. A mesma álgebra que aprendemos no início da nossa formação em matemática. Essa característica algébrica do diagrama de blocos e da simplificação dele vai ficar bem claro nesses três casos principais de simplificação, que é o caso de blocos em cascata ou em série, blocos em paralelo, como vemos aqui, a seta, os dois sinais seguem da esquerda para a direita, e um pouco mais complexo, a representação e a simplificação de um sistema de realimentação, onde o sinal de saída de um bloco é utilizado para corrigir ou realimentar este mesmo bloco. Esses três casos são os casos mais simples e mais úteis quando a gente promove a análise de um diagrama de blocos. Mais à frente veremos outros casos, outras regras e técnicas para realizar a simplificação e a análise do diagrama de bloco. Então, começando aqui pelo caso mais simples, que é a simplificação de blocos em cascata ou blocos em série, temos esse caso em que existe um sinal de entrada, que vamos chamar de x, que atravessa um bloco com uma função de transferência P1. Nesse caso aqui, ao sair deste bloco, teremos um sinal que pode ser representado como produto entre essas duas funções. Então, nesse ponto do sistema, a gente tem o produto entre o sinal de entrada e a função de transferência desse bloco. E aí, nessa etapa, esse sinal vai ser uma entrada no bloco P2. Tem essa função de transferência P2, que pode ser uma função de transferência qualquer,
até você ter na saída esse sinal Y, que vai ser representado pelo sinal de entrada, que entrou no bloco P2, que foi multiplicado pela função transferência desse segundo bloco. Então, a saída desse sistema, que nós vamos ter aqui, é o produto entre o sinal de entrada nesse bloco e o sinal de saída desse bloco. O sinal de saída, produto, sinal de entrada e a função de transferência do bloco, perdão. E essa álgebra pode ser simplificada com apenas um bloco, pois se temos aqui o sinal X entrando nesse bloco, a saída Y será o produto entre a entrada e a função transferência desse bloco, que já é o produto entre a função transferência P1 e P2. Então a simplificação de blocos em cascata ou blocos de série, basta apenas realizarmos o produto entre a função transferência dos dois blocos, sabendo que essas duas saídas são equivalentes, tanto no sistema com dois blocos em cascata, quanto quando representamos esse sistema como apenas um bloco, onde esse único bloco é o produto das duas funções de transferência. Já no caso da combinação de blocos em paralelo, como nesse caso tem o sinal X entrando ao mesmo tempo no bloco P1 e no bloco P2, e depois desses dois blocos, dessas duas funções de transferências, operacionalizarem o sinal X, elas são somadas ou subtraídas, dependendo do sinal que tiver aqui na representação, para gerar a saída do sistema Y. Então, podemos representar que nesse ponto do sistema, a gente tem o sinal de entrada X vezes a função de transferência desse bloco. Esse é o sinal que temos exatamente nesse ponto. E nesse ponto temos o sinal de entrada X vezes a função de transferência P2. Aqui, se tivermos representado com o sinal positivo, o sinal que teremos aqui, que será o sinal Y, será X vezes P1 mais ou menos, se o sinal aqui for negativo, X vezes P2. E assim como temos lá da matemática, da álgebra simples, a gente sabe que podemos pegar essa relação, essa equação, e simplificar ela botando o X em evidência, né, como dizemos. E aí você tem o sinal X sendo multiplicado pela soma entre P1 e P2, que corresponde a essa simplificação que temos aqui, quando representamos esses dois blocos em paralelo como sendo apenas um bloco que corresponde à soma ou à subtração entre as funções de transferências anteriores. Essa é outra forma bem simples de representar. Já esse segundo caso, que é similar, nós teremos aqui, nesse ponto do sistema, o sinal de entrada vezes o sinal P2. Como temos essa linha sem nenhum bloco aqui embaixo, é como se fosse uma função de transferência 1. Então chega aqui neste ponto, para esse somador, o mesmo sinal que tínhamos aqui, X, P2, que ele vai ser somado a essa função. Só que essa função de transferência ela está recebendo esse sinal. Ao receber esse sinal de X, P2, esse bloco, o sinal que teremos aqui, vou representar aqui do lado esquerdo, será X, P1, que multiplica a função de transferência dali, P1, P2. Sabemos que, por álgebra simples, o resultado... Eu tinha representado incorretamente aqui, é P2. Teremos o resultado X vezes P1, chegando aqui até o somador.
E aí voltamos a ter a mesma situação daqui. X vezes P1 mais ou menos, dependendo do sinal, XP2 como a saída Y desse sistema. Então, dos três principais tipos de simplificação e operações para simplificação de diagrama de bloco, o que é mais complexo é o caso da realimentação, porque aqui o sinal de saída do sistema, ele depende do próprio sinal de saída, porque a gente tem uma realimentação que vai usar o valor de saída do sistema para promover uma correção através da subtração desse sinal de saída com o sinal de entrada, uma correção no sinal de saída. Então, essa relação acaba dando para a gente uma propriedade um pouco mais complexa, mas que acaba sendo simples, onde você sempre vai ter um bloco, a simplificação desse conjunto de realimentação é um bloco dividido por 1 menos o produto entre os dois blocos. Então, nesse caso, a gente vai ter, nesse ponto aqui, sempre teremos o sinal X mais ou menos o sinal Y vezes P2, que é o que foi gerado pela realimentação aqui. Essa representação do Y, podemos simplificar esse sistema como sendo o sinal da parte de cima dividido por 1 menos ou mais a função de transferência P1 vezes a função de transferência P2. É importante ter atenção que aqui, se o sinal de realimentação for negativo, utilizamos positivo aqui no denominador. Se o sinal aqui for positivo, vamos utilizar negativo aqui no denominador. E aí podemos simplificar toda essa realimentação como sendo apenas um bloco com essa função de transferência, onde temos x como sinal de entrada e y como sinal de saída. Já esse segundo caso que está aqui na tela, ele corresponde quando você quer remover um dos blocos de dentro do loop de controle, desse loop de realimentação de malha fechada. E aqui nesse caso, o sinal que teremos aqui sendo subtraído vai ser o sinal de entrada dividido pela função de transferência de um dos dois elementos. E aí, o próprio sinal y vai ser somado aqui. Então, o que teremos entrando nesse segundo bloco será x sobre P2, que foi o bloco que foi retirado de dentro do loop, mais ou menos, os dois negativos ou os dois positivos, o próprio y. Então, temos que ter atenção também ao sinal. Se aqui o sinal for negativo, aqui continua negativo. Se o sinal for positivo, continua positivo. E aí a gente consegue remover parte dos blocos que estão dentro do sistema de realimentação para fora desse loop de realimentação. Então aqui, só como exercício, esses três casos simples. No caso, esse bloco, esse sistema aqui, é um sistema em cascata. Então você tem o sinal de entrada R de S e o sinal de saída C de S. Que podemos simplificar esse sistema como sendo um único bloco que tem a função de transferência G1 de S vezes a função de transferência G2 de S, que vai receber o sinal de entrada R e produzir o sinal de saída C. Então, blocos em cascata, a gente apenas realiza o produto desses dois sinais, dessas duas funções de transferência. Já aqui no caso de um sistema em paralelo, o sinal R
entra no sistema e passa pelas duas funções de transferências ao mesmo tempo, sendo somados depois dessa função de transferência. Então, o caso que temos aqui é o caso em que temos o sinal R entrando aqui no nosso sistema e passando por um bloco que soma esses dois sinais. Então, a simplificação desses blocos em paralelo se dá pela soma entre uma função de transferência e a outra função de transferência. Tendo atenção de que de que se o sinal aqui nesse operador for negativo, temos que alterar o sinal aqui também, no caso, para negativo. E o terceiro caso, que é o caso da realimentação, onde a gente vai ter o sinal R entrando no sistema. E esse sistema de realimentação ele vai ser simplificado, vai ser reduzido pela função de transferência de um dos blocos, dividido por um aqui menos ou mais. Como aqui o sinal é menos, vamos ter aqui no denominador mais o produto de uma função de transferência pela outra função de transferência. E aí este bloco representa exatamente o mesmo sistema que tínhamos aqui. Então esses são os três casos mais simples aí de simplificação de sistemas dos diagramas de bloco. Nos três reduzimos o sistema que tinha, no caso, 2 blocos para apenas um bloco. E como essa parte do vídeo já ficou muito longa, eu vou parar ele aqui e vou continuar numa segunda parte para falarmos de outras técnicas, outras ferramentas que temos de simplificação de diagramas de bloco e em seguida realizar alguns exercícios um tanto mais complexos que esses vamos combinar são bem mais simples. Então não deixe de assistir o vídeo seguinte aí. Abraço!